Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Claudinei Machado, da Brief Equipamentos. Hoje eu vim falar com vocês a respeito de painel filtrante, tá? Aqueles painéis que a gente utiliza para filtrar o ar comprimido de um compressor para ser utilizado como fonte de ar comprimido respirável, num respirador, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um painel filtrante muito utilizado aqui no Brasil. Eu vou explicar aqui os itens principais dele e depois eu vou falar do tipo de solução que a Brief comercializa, tá? Então, esse tipo de painel filtrante aqui, muita gente chama de cavaletinho, cavalete, painel filtrante, tem outros nomes. Inclusive, imagine que aqui é a entrada de ar comprimido do seu compressor, então você tem um compressor na fábrica, ou um compressor dedicado, ou um compressor a diesel, que você resolve utilizar ele numa atividade de espaço confinado, por exemplo. Então você conecta o ar comprimido do seu compressor aqui, né? Aí você tem um pré-filtro com um regulador de ar aqui. Então você tem um pré-filtro aqui de 10 micras mais ou menos de retenção, remove até 10 micras de particulado, e uma boia para eliminar excesso de água e de óleo na fase líquida que possa haver. Logo depois disso aqui, você tem um manômetro, um regulador aqui de pressão, onde você consegue ajustar a pressão. Logo depois você tem uma torre de carvão ativado. Imagine que a torre de carvão ativado ela é muito similar ao filtro da torneira da sua casa. Então, qual a função do filtro da torneira da sua casa? É ser um purificador de água? Não, não é ser um purificador de água. Ele não é capaz de pegar o ar, a água da represa e tratar e entregar na sua casa. O filtro da sua torneira, o filtro da torneira da sua casa, ele pega a água já tratada, da Sabesp, do EMAI, por exemplo, e no final você tem um filtro de carvão ativado para quê? Para remover gosto e odor de cloro. É para isso. Então você coloca o filtro na torneira da sua casa, no final, não é para ter um tratamento de água completo, é para remover o gosto e odor de cloro. É a mesma coisa aqui. No painel filtrante você tem uma torre de carvão ativada aqui, que é para remover gosto e odor de óleo, tá? Então ele não remove o excesso de particulado de forma definitiva para garantir ar grau D, e ele não remove o óleo líquido da fase líquida de forma eficiente, porque ele não tem filtro coalescente, tá? Então esse tipo de equipamento aqui não tem filtros coalescentes, né? Para quem entende de tratamento de ar comprimido sabe o que eu estou falando. Quem remove água, óleo, ferrugem, particulado na fase mais grossa são filtros coalescentes, e aqui você não tem. Em nenhuma variação desse tipo de painel filtrante você tem filtros coalescentes, tá? Você tem um pré-filtro aqui, tal, que diz que é para remover excesso de água e óleo, ele pode até remover, mas você não tem a fase principal, que é um filtro coalescente, um filtro que por coalescência fará as moléculas ali de água e óleo se aglutinar e ir para o fundo do copo, se condensar e um dreno automático eliminar. Então, essa é a primeira deficiência desse tipo de painel filtrante. Você tem direto o filtro de carvão ativado, a torre, que é para quê? A torre ela é para eliminar o gosto e odor de óleo. Isso aqui, quando foi inventado, lá na década de 60, de 50, quando uma grande multinacional trouxe ele para o Brasil, ele era para ficar na ponta de uma linha de ar respirável já tratada, só para remover gosto e odor de óleo que pudesse haver nesse trecho, e não para ser um purificador de ar. Mas como no Brasil não existia purificadores, isso aqui chegou como sendo o suprassumo da proteção respiratória quando se falava em suprimento de ar. E acabou pegando, mas na verdade ele só tem uma torre de carvão ativado aqui, tá? Então é isso que eu quero dizer, isso que vocês têm que ter claro. Isso aqui é como se fosse o filtro da torneira de casa, remove gosto e odor de óleo, tá? Em casa remove cloro, gosto e odor de cloro. Aqui remove gosto e odor de óleo. Aqui na saída, ele tem um lubrificador pneumático, que é adaptado, que é para acrescentar umidade no ar. Então é assim, imagine, você acabou de tratar o seu ar, aí na saída do ar você vai colocar um umidificador para carregar água na sua rede. Imagina que você tem uma linha de ar comprimido, com uma atividade de espaço confinado de 90 metros aqui. O que você acha que vai acontecer até chegar na máscara? Essa água vai condensar. Tá? Então a Brief não tem política de usar nos equipamentos dela, umidificador de ar. Nem a Fundacentro diz que
deve ter umidificador. Muito pelo contrário, ela diz que você deve atender o ponto de orvalho que a NBR 12.543 recomenda. Então, se você carregou de água aqui, você acabou de encharcar a sua linha de água, e onde você tem micro-organismo, onde você tem temperatura e umidade, você tem a formação de micro-organismos. Então, você pode ter fungo, bactéria e uma série de micro-organismos aqui indesejáveis. Então, para quem tem sinusite, rinite, isso é um prato cheio, uma solução que a gente abomina e só coloca o umidificador, só recomenda se for na ponta da linha, o mais próximo do usuário, caso haja a necessidade de conforto térmico, de conforto ali, de umidade ali, se tiver um sangramento, alguém tiver uma sensibilidade maior com o ar seco, colocar, mas nunca aqui na saída antes da mangueira, tá? Então, isso aqui é um painel filtrante. Aqui você teria, imagine as mangueiras de ar que vai para o seu respirador, né? Então você tem cada usuário com a sua máscara, engatando aqui os seus respiradores, as suas proteções respiratórias, e iria suprir o seu usuário. Bom, além dessas limitações, esse tipo de solução aqui não tem um monitor de CO. Então, o painel filtrante não tem monitor de CO. Então, a norma de ar respirável, a última revisão da norma de ar respirável, da NBR 12.543, ela diz que toda aplicação com ar comprimido, isenta de óleo ou não, deve ter monitoramento de CO em linha, contínuo com alarme, tá? E com alarme setado para o limite da norma de ar respirável, que é 10 ppm, tá? Então, isso é outra coisa. Muita gente adapta aqueles monitor de uso pessoal de CO, que é feito para leitura ambiental, que tem um limite lá de 39 ppm e outras concentrações maiores do que a norma de ar respirável. A norma de ar respirável ela é mais restritiva. Ela fala que tem que ser 10 ppm. Então, o seu monitor tem que estar, se for utilizar, ele tem que estar ajustado em 10 ppm. Não basta ter um monitor ajustado em 39 ppm, 40 ppm ou coisa parecida. Tá? A norma de ar respirável ela é muito mais restritiva. Então, agora eu vou falar um pouco aqui da solução da Brief e as diferenças dela. Então, imagina aqui que a gente substituiu da mesma forma. Aqui você tem ar comprimido, entrada do ar comprimido do seu compressor, e aqui você tem ar respirável para os respiradores, aqui no caso com 4 saídas. Então, aqui você tem uma estação de tratamento de ar completa. Aqui é como se fosse a estação de tratamento da Sabesp lá. Você remove água, óleo, ferrugem, particulado com um filtro coalescente de alto desempenho para ar de respiração. Você tem um filtro coalescente de alto desempenho para ar de respiração, para garantir que não tenha residual de óleo, gosto e odor. E você tem um filtro catalisador de CO para remover monóxido de carbono até 40 ppm. Então aqui você tem uma estação completa de tratamento de ar. Além disso, você também tem o regulador, também tem o manômetro. E uma amostra desse ar, depois que já foi tratada, ela vem aqui para o analisador de gases. Então esse analisador de gases ele vai ficar comparando os limites da norma NBR 12.543 e validando segundo a segundo se qualquer parâmetro está dentro dos limites estabelecidos para monóxido de carbono, para dióxido de carbono, o ponto de orvalho do ar, a concentração de névoa de óleo e assim por diante. Então, esse é o tipo de solução que é o mais adequado e que atende a norma, que tem conformidade normativa e que é completa. É uma estação completa de tratamento para remover os contaminantes do ar comprimido industrial. Então, se a sua aplicação é isenta de óleo ou não, ou tem um compressor lubrificado ou não, você deve ter um monitoramento. Então, aqui você tem o monitor setado, dedicado, ele foi construído pela Brief e é dedicado para ar respirável para garantir que os limites da norma NBR sejam atendidos e não aos limites da norma ambiental, como são os detectores pessoais, tá? Ele tem um SD card que garante que todos os laudos, minuto a minuto, da qualidade do ar, fiquem armazenados. Então, qualquer incidente, acidente, validade de filtro, vencimento de calibração, tudo ele dispara em um display. Então, ele tem um display aqui, onde ele indica toda a condição do equipamento. Validade de filtro, sensor, se há um vencimento de filtro, ele pode emitir um alerta para indicar que o filtro irá vencer
e dessa forma você nunca ficar com o seu painel filtrante, o seu cavalete filtrante com o filtro vencido, que você não sabe quando foi a última troca, quando vai ser a próxima. Então isso garante que você realmente cumpra a norma e não exponha a sua equipe a riscos indesejados no ar respirável, seja o óleo, a névoa de óleo, óleo condensado, água, os riscos de o ar não estar adequado ao ponto de orvalho, com excesso de água, ou mesmo gases tóxicos, como é o caso do monóxido de carbono, que é um assassino silencioso e é o risco que mais envenena usuários de suprimento de ar no mundo todo. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado, esclarecido um pouco as diferenças entre o painel filtrante e o XPAR1000, o painel de purificação ar grau D da Brife. E eu fico à disposição. Até a próxima. Um abraço.